Os jornais relatam profusamente as alegações da acusação que o Ministério Público me dirigiu. Outros entregam-se à exploração obscena das conversas telefónicas, devassando desta forma a vida privada das pessoas e violando os seus direitos. Mas, infelizmente, nenhum jornalista sentiu necessidade de fazer a pergunta obrigatória e essencial. Afinal, onde estão os factos e as provas em que o Ministério Público sustenta tais afirmações? Fui à televisão defender-me, em entrevista, e vou continuar a fazê-lo. Mas para já decidi fazer 5 pequenos vídeos para desmontar a acusação sobre o TGV. E começo pelo TGV, porque de certa forma ele constitui o símbolo desta acusação, a tentativa de criminalizar aquilo que foi a linha política do governo do PS, ao qual presidi. Mas primeiro talvez convenha entender bem a essência desta acusação. Depois de exaustivas investigações, os procuradores chegaram à conclusão que, afinal de contas, ninguém no governo tinha influenciado a escolha do vencedor do concurso. Não só foi escolhida a melhor proposta, mas foi-o também com total independência do júri do concurso. Mas os nossos bravos investigadores não desistem à primeira. Se o concurso foi regular e transparente, então olhemos para o contrato de adjudicação. Porque a intenção é sempre esta: há que descobrir qualquer crime, seja lá onde for. Finalmente encontraram onde pegar. O contrato de adjudicação, diz o Ministério Público, continha uma cláusula que permitia aos concorrentes que ganharam poder reclamar, no caso de recusa de visto pelo Tribunal de Contas, uma indemnização superior àquela que a lei geral lhes conferia. Mas anotemos este primeiro ponto, que é muito importante. A imputação inicial era de manipulação de um concurso em favor de um concorrente. E agora passamos a uma acusação que versa sobre uma cláusula que as nossas autoridades consideram que dá uma vantagem acrescida a quem ganhou limpamente o concurso, no caso de não haver visto do Tribunal de Contas. Acontece que também sobre esta cláusula não há nesta história qualquer vislumbre de verdade. E é mesmo isto que pretendo provar-vos a seguir. Na sequência da recusa de visto, e já no período do governo que sucedeu, foi constituído um tribunal arbitral. Felizmente, os seus trabalhos e o seu acórdão final demonstram a falsidade total desta história. Em primeiro lugar, a inclusão desta cláusula foi e é da responsabilidade exclusiva do júri do concurso. Nunca esse júri recebeu qualquer orientação governamental sobre esta matéria e não a recebeu nem da Secretária de Estado, nem do Ministro e muito menos do Primeiro-Ministro. De ninguém. E isto é assumido de forma perentória pelos próprios membros do júri. Em segundo lugar, o Tribunal Arbitral explica que a cláusula em causa é absolutamente legítima, legal e justa, e conclui também que foi negociada pelo júri de boa-fé e em estrita defesa dos interesses do Estado. Não só cláusulas semelhantes foram aceitas pelo Tribunal de Contas em contratos anteriores, como ela foi incluída no contrato com o objetivo de clarificar, de concretizar e de limitar a disposição da lei geral. Em síntese, nem a cláusula é ilegal, nem foi incluída por sugestão de quem quer que fosse do governo. Mas claro está, para o Ministério Público, nada disto vem ao caso. A verdade pouco lhes interessa. O que resta é a vontade de me incriminar, seja como for, mesmo em matérias em que nunca tive, nem tinha que ter, qualquer intervenção. Depois vem a tese mais caricata. Não encontrando nada de irregular na minha conduta, constrói então a fábula de que a minha responsabilidade neste assunto resultava de ter instrumentalizado os ministros ou os secretários de Estado, levando-os, astuciosamente, a praticar atos ilícitos e irregulares. Em primeiro lugar, perguntemos-nos porque é que surge esta tese. Por uma razão simples. É que ela visa suprir o problema que resulta claro dos autos e da investigação. É que nunca, em nenhum momento, eu dei qualquer instrução ou sugestão a qualquer júri para aceitar esta ou qualquer outra disposição durante qualquer negociação. Assim sendo, os senhores procuradores partem então para outra construção. Se não foi ele, então foi alguém por ele, a mando dele, ou instrumentalizado por ele. Mas acontece que também esta tese tem um problema. É que nenhum ministro, nem nenhum secretário de Estado deu qualquer instrução ao júri para a inclusão desta cláusula. Este júri sempre deliberou com independência e de acordo com o mandato que lhe foi outorgado. Isto é dito
pelo próprio júri e é dito por todos os membros do governo que foram ouvidos. Estamos, portanto, perante uma de duas possibilidades. Ou estão todos a mentir, ou quem mente é a acusação. Mas quero também dizer que esta mentira não sobreviverá há muito tempo. Há muita gente que acompanhou, há muita gente que participou neste processo e há muita gente que sabe que isto não é verdade, que as coisas não se passaram assim. Esta mentira não tem condições para ir longe. Depois vem a total incongruência. Reparem que para perceber e darmos crédito à acusação sobre o TGV, temos que aceitar vários absurdos. Primeiro, temos que aceitar que fosse uma só empresa, que tinha 13% num consórcio que ganhou o concurso, a pagar contrapartidas corruptas por todos os outros membros. Difícil de acreditar. Em segundo lugar, temos que aceitar que esta o fizesse, isto é, que pagasse essas contrapartidas, para um projeto que nunca se chegou a realizar. Terceiro e finalmente, temos que aceitar que o âmbito da corrupção não fosse a escolha do concorrente, mas a indemnização a receber em caso de chumbo pelo Tribunal de Contas. É realmente preciso uma notável visão de antecipação do futuro. Cada uma destas três hipóteses é absurda em si, mas sustentar que as três ocorreram em simultâneo é completamente extravagante. Não. Isto não é verosímil. Isto não passa daquilo que efetivamente é um total disparate. E um disparate ditado apenas pela necessidade de acusar a qualquer custo. No fundo, percebo-os bem. O que os procuradores procuraram não foi decretar outra coisa que não fosse isto. Que a decisão de construir o TGV fosse em si próprio um crime. Porque isto é, no fundo, o que está em causa. Finalmente, não resisto a chamar-vos a atenção para o ponto 1566, um delicioso ponto do despacho final do inquérito. É que ele diz-nos muito sobre a natureza desta acusação. Ele diz assim: José Sócrates excluía das intervenções que assumia a intervenção direta nas avaliações a realizar pelos júris dos concursos. Não interferia nas avaliações. Ora bem, nesta singela frase, a acusação confirma o que constantemente afirmei ao longo destes 4 anos. Nunca, em nenhuma circunstância ao longo do meu mandato, dei qualquer indicação suscetível de influenciar o resultado de algum concurso. Mas então a investigação conclui com esta afirmação que sempre atuei de forma correta e íntegra? Não. Dizem eles que isto acontecia, não interferi nos concursos, por forma a evitar qualquer suspeita. Vejam bem esta surpreendente prosa. Se não interferia, não era por honestidade, era por malícia. Temos então que o Ministério Público deixa de se pronunciar sobre os factos, mas passa a julgar agora as intenções. Deixa de avaliar a conduta dos cidadãos para se preocupar em apurar e julgar a sua consciência, o seu íntimo, os seus pensamentos. Na verdade, a verdadeira motivação desta acusação é em tudo semelhante às teses da direita política. O crime foi querer construir o TGV, querer levar para a frente tal projeto, que só podia ter, claro está, motivações ocultas e inconfessáveis. Mas é preciso lembrar que não compete a nenhuma instituição judicial intervir no mérito ou demérito das opções políticas, porque esse debate cabe à Assembleia da República. O que é lamentável é que seja necessário lembrar que o Ministério Público não é um partido político.